pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para dar continuidade à leitura aqui de História Bizarra da Literatura Brasileira, né? Aqui no nosso Livrocast. Esse é o track 3, né? É o terceiro episódio aí. Eu queria fazer, antes de mais nada, uma correção aqui. Nos dois primeiros episódios, eu coloquei um QR Code aqui do ladinho. E ao longo do vídeo eu fui passando, né? O QR Code ficou aqui e as mensagens pedindo aí qualquer valor para ajudar na finalização, né? Na conclusão das obras do meu escritório e do meu estúdio, gente. Eu já venho comentando já há um tempo, para quem me já acompanha desde o começo. Minha casa está em obras e aí, né, o meu escritório, que é um lugar que eu preciso terminar com uma certa urgência, porque meus livros estão encaixotados e eu preciso ter um lugar bacana, e o estúdio também, que é um outro cômodo aqui que a gente vai... Atualmente ele é uma coisa e ele vai virar estúdio, tá? Então, assim, qualquer valor, ele é bem-vindo. Só que a questão é que esse QR Code eu peguei direto do aplicativo do banco, eu deduzi, né? Deveria ter testado, obviamente, mas não testei. E eu fui fazer o teste com o meu celular e entrou no aplicativo do celular, enfim, eu não sei. Então, de qualquer forma, o e-mail, né, que é a chave Pix, está aqui na descrição. Eu vou deixar também aqui aparecendo. Vou pôr embaixo do QR Code também. Vou tentar fazer um outro QR Code. Mas os outros vídeos que passaram, então, é aquele QR Code, tá? E aí, talvez, não sei. Realmente, eu não tentei com outro celular. Tentei com o meu e com o meu apareceu um aplicativo do celular. Eu nem sabia que tinha. Enfim, é isso, tá bom? Então, faça um teste aí, tá? Mas, de qualquer forma, o e-mail também tá na descrição, que é a chave Pix. E aí, eu vou deixar também aqui do ladinho, tá bom? E é isso, tá, gente? Só pra fazer essa correção aí, que eu também não sei, porque eu não testei com outros celulares, né? Só com o meu, e aí aconteceu isso, tá bom? Mas então, dado o recado, vou pedir like, vou pedir que você se inscreva, se ainda não for inscrito. Ativa as notificações pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo, tá? É bem importante também você comentar, tá bom? Pra me ajudar no engajamento. E também compartilhar, tá certo? Não se esqueçam que o canal tem mais de 500 vídeos, então assim, acabou esse vídeo aqui, procura outro bem legal pra você assistir, tá bom? Pega uma playlist lá e maratona ela, beleza? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, lendo o capítulo 2, lembrando que a parte 1 é a parte que retrata o Brasil colonial, né? Então, a gente já leu, né, na última semana, aquela história fantástica do Pero Vaz de Caminha, né? E hoje o capítulo 2 se chama O Desaparecimento dos Escritos do Descobrimento, tá? Dando continuidade, então, aí a essa era do descobrimento, tá? Então, capítulo 2, bora lá. Era 8 de março de 1500, um domingo, em uma pequena capela em Lisboa. Um dos mais importantes bispos da época, Dom Diogo Ortiz, celebrava uma missa. Diante do altar estavam Dom Manuel, o rei de Portugal, e o navegador Pedro Álvares Cabral, um dos convidados mais importantes daquele dia. Atrás dele, lisboetas se apertavam para assistir à celebração e viam o bispo benzer a bandeira da Ordem de Cristo, uma associação militar com raízes ligadas aos cavaleiros templários da Idade Média, e passá-la ao rei, que a entregou a Cabral, juntamente com uma touca vermelha usada por cardeais e benta pelo próprio Papa. De posse da bandeira e da touca, o navegador dirigiu-se com o nobre a uma das 10 naus que estavam ancoradas na praia do Restelo, próximo de 3 caravelas. Embalada por trombetas, flautas, tambores e outros instrumentos, a população de Lisboa agitava-se naquele que era um dos principais eventos do ano, a partida de uma expedição marítima rumo às Índias, contornando o continente africano. O coração de todos estava entre o prazer,
e as lágrimas, por ser essa a mais formosa e poderosa armada que até aquele tempo para tão longe deste reino partira, revelou o cronista da corte João de Barros no livro Décadas da Ásia. Chefiadas por Cabral, as 13 embarcações partiram no dia seguinte. Não houve notícias para quem permaneceu em terra firme nos meses seguintes, até o dia em que os lisboetas viram se aproximar do porto uma grande nau. Da embarcação saíram arcos, cocares e outros adereços de penas, toras de pau-brasil, 2 pássaros vermelhos, araras, nunca antes vistas pelos europeus e que provocaram um espanto na população, e finalmente um homem nu e mais moreno que os portugueses, um autêntico tupiniquim. Era a nau comandada por Gaspar de Lemos, que levava ao rei Dom Manuel a notícia do achamento de uma nova terra, além dos exemplares do que lá fora encontrado. Cabral não estava a bordo, já que seguira com as outras embarcações ao destino inicial. O navegador também trouxera o que hoje são considerados os primeiros textos literários do território recém-descoberto. Cartas escritas pela tripulação do barco, contando como havia sido a viagem e o que acontecera na semana de Veracruz, como ficaram conhecidos os primeiros dias dos portugueses por aqui. Após serem lidos pelo rei Dom Manuel, esses escritos caíram no esquecimento. Nenhuma dessas cartas chegou ao conhecimento público nas primeiras décadas do século XVI, criando um mistério sobre como fora a viagem do descobrimento do novo território e sobre o que havia onde aquele nativo e aqueles pássaros foram encontrados. A falta de informação propiciava um cenário propício ao surgimento de histórias fantasiosas que, por serem repetidas tantas vezes, acabavam tidas como verdadeiras. Foi o caso do boato de que o Brasil tinha sido descoberto acidentalmente, uma história mal contada e provavelmente criada por cronistas na metade do século XVI, a partir de fofocas. Até 1773, o único documento disponível que narrava a expedição de Cabral ao Brasil era a relação do piloto anônimo, texto que contava a viagem completa dos portugueses rumo às Índias, desde a saída de Lisboa até o ataque em Calicut, que culminou com a morte de Caminha. Este, por sua vez, em virtude da carta ter sido desprezada, permaneceu esquecido e não foi reconhecido como escritor em vida. Os rumos da história só começariam a mudar em 1773, quase 3 séculos após a trágica morte de Pero Vaz. O guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, José de Sembra da Silva, encontrou a famosa carta de Caminha. Ao contar detalhes da viagem que fizera ao lado de Cabral e dos dias que passara na terra recém-descoberta, os papéis logo se transformaram no principal documento sobre o descobrimento da colônia portuguesa mais lucrativa da época, o Brasil. Por ser um documento precioso e com informações muito valiosas para a historiografia da época, acabou sendo guardado por anos até a chegada do melhor momento para a sua divulgação. Apenas em 1817, a carta foi publicada no livro Corografia Brasílica, organizado pelos padres Aires e Casal. E, ainda assim, nem tudo foi divulgado, já que o religioso editou o conteúdo e cortou trechos menos conformes com o decoro. A partir daí, Caminha foi lido e ganhou o posto de iniciador da literatura brasileira. E até seu genro, o ladrão que só conseguiu ser libertado graças à morte do escritor, ficou famoso. Em 1843, outra carta trazida juntamente com a de Pero Vaz, na viagem de Gaspar de Lemos, foi encontrada nos arquivos empoeirados da Torre do Tombo, a carta de Mestre João, redigida por um cirurgião e físico de uma das caravelas. A carta narrava trechos da viagem e do período em que os portugueses permaneceram no Brasil. Também apresentava uma perspectiva do território que não fora registrada nem por Caminha, nem pelo autor da relação do piloto anônimo. Descrevia como era o nosso céu e as estrelas vistas daqui. Mas o que acabou tornando a carta famosa e polêmica nem foi a descrição do céu. Em um dos trechos, o autor descreveu que o território descoberto já havia sido registrado em um mapa desenhado no século
1515, por um tal Pero Vaz Bisagudo. A informação, que pode parecer sem muita importância à primeira vista, colocava em xeque a tese em que Portugal não tinha conhecimento do novo território, dando margem à interpretação de que o Brasil pode não ter sido descoberto por acaso, mas que Cabral sabia da existência das terras do outro lado do Atlântico. A carta de Mestre João caiu como uma bomba para a historiografia da época, que, baseada em cronistas do século XVI, cuja pesquisa era superficial, não considerava a possibilidade de que a descoberta ter sido intencional. Com fontes mais precisas para a consulta, nascia a dúvida. O descobrimento acidental do Brasil é história ou ficção? E aqui, como leituras sugeridas, temos Autor Desconhecido, né? Relação do Piloto Anônimo, e a Carta do Pero Vaz de Caminha e a Carta do Mestre João. Todas de 1500. Então, gente, com exceção, né, da Carta de Pero Vaz de Caminhas, as outras duas eu realmente eu desconheço. Mas é interessante, hein? É bem interessante, cara. Quando a gente tá lá estudando, né, a gente sabe o quê? Que foi Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha foi lá e escreveu e só. É bem raso, assim, né? Isso aqui contam pra gente. Agora, tá falando aqui também que tá em domínio público, tanto a Carta do Mestre João como a outra obra que foi citada, que foi Orografia Basílica, de 1817, do Manuel Aires de Casal. Também está disponível online. Agora, essa relação do Piloto Anônimo, eu não sei se a gente encontra, tá? Realmente fica aí. Eu vou dar uma pesquisada. Qualquer coisa eu ponho nos comentários para vocês, tá bom? Mas é isso então, gente, ó. Concluímos então o capítulo 2, dando sequência aí, né, a narrativa aqui, né, essa cronologia de fatos. É bem interessante, eu acredito que essa primeira parte vai realmente focar na questão colonial, do descobrimento e tudo. E é importante pra gente também abrir um pouco sair um pouco daquela bolha que a gente, como a gente falou, né? Que a gente aprende, que foi isso, dia 22 de abril, descobriu Pedro Álvares, Pero Vaz escreveu a carta e fica só nisso aí, né? E aí deu todo o rolo que a gente sabe. Mas é bom sair um pouco dessa bolha de realidade que foi inventada aí, né? Porque é isso, né, gente? Eu sempre falo que a história sempre tem os dois lados. E a gente aprendeu só um. Nos foi ensinado apenas um lado da história, né? Não foi permitido ver o outro lado da história. Isso realmente no meu ponto de vista é errado. A gente sempre tem que ver os dois lados da história, né? E eu tenho um amigo professor que ele fala que não gosta, ele é professor de história, sociologia, filosofia, e ele prefere, por exemplo, filosofia, porque é real, não é inventado. Filosofia vai você refletir a partir das suas percepções de mundo e tudo. Enquanto a história é um negócio que você é jogado e você tem que engolir isso, entendeu? Vai goela abaixo, você gosta ou não, né? Então, eu concordo. Eu acho que tem muitos fatos históricos aí que nos é passado de uma maneira, de uma perspectiva só de um lado da história, do outro não. E aí como é que fica? Como é que você pode, né, ter convicção daquilo? Não sei. Mas enfim, vamos dar sequência aqui na semana que vem então com o capítulo 3. Como eu já falei, vai dar sequência a essa narrativa do colonial aí, do descobrimento. Tá bem legal, gente. Eu acho que ao final aí dessa parte 1 a gente vai ter adquirido bastante conhecimento, né? Vai ter adquirido bastante novos olhares aí sobre esse ponto, sobre esse contexto, né, histórico aí do nosso país. E eu acho que é importante pra gente poder não falar groselhas, né, sobre o assunto. Que é aquilo, gente, se você não sabe, não conhece o tema, fica quieto, que é melhor,
né? A não ser que você tenha propriedade, que você tenha embasamento teórico, aí beleza, aí você pode tentar argumentar e aí trocar ideia, que isso é bacana. Agora, se você não sabe nada sobre o assunto, fica na sua, que é melhor. É sempre assim que eu penso, entendeu? Mas é isso, fico por aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações. Eu já falei tudo isso no começo do vídeo, mas eu tenho que, né, só pra não perder o costume, certo? E a questão do Pix, vou deixar aqui embaixo também, e aqui do ladinho, tá? O e-mail certinho, tá bom? Qualquer valor já me ajuda. Belezinha? Um beijo, até semana que vem, até próximo sábado com o capítulo 3. Tchauzinho.